Tu tentar prever o que vai acontecer no futebol é muito complicado, mas eu cometi este erro cerca de um ano atrás, tentando fazer a tabela que eu imaginava que seria a da Premier League, tranquilo? E hoje, então, eu vou reassistir esse vídeo com vocês aqui, pra gente saber o que eu errei e o que eu acertei na época, beleza? Tier list da Premier League, tentando prever o que vai acontecer na tabela da competição. É sempre um vídeo muito bacana, porque depois no final da temporada a gente revisita ele, reassiste e vê que, obviamente, eu errei em absoluto. Planejamento, né? Planejamento. Meus amigos, vamos começar pelos 3 times que vão ser rebaixados e que na Premier League, se acontecer mais ou menos como foi na última temporada, é bem possível que sejam os 3 que acabaram de subir, né? E eles vêm ali tentando se matar, por exemplo, o Sunderland, né? Fez umas 500 contratações, alguns jogadores até interessantes. Tu pode ver vários caras experientes, né? O Reinildo lá do Atlético de Madrid, né? O Xhaka do Bayer Leverkusen. Mas, cara, geralmente, não costumo botar muita fé nesses times que tentam não fazer 15 contratações, traz uns medalhões com experiência ali e tal, pra ver se a gente consegue se manter na primeira divisão. Não acho que vai dar certo, eu acho que o Sunderland, infelizmente, vai ser o último colocado da Premier League, beleza? Último, eu cravei o último. Cara, olha só, em minha defesa, o Sunderland, estatisticamente, é um dos times que mais conseguiu desempenhar acima do que era esperado dele. Se liga só a tabela. Tabela da Premier League por gols esperados. Tranquilo? Se vocês verem o númerozinho verde, é porque o time conseguiu aí superar o desempenho esperado dele estatisticamente. E se o númerozinho tá vermelho, o time foi pior do que se esperava dele, certo? O Sunderland, na tabela de XG, tá em 18º. Né? Então eles conseguiram um desempenho de 13 pontos na tabela, acima do que a estatística diz pra gente. Ou seja, eles tiveram uma eficiência completamente fora da casinha durante essa PL. Né? Melhor do que eles nesse sentido, só o Aston Villa, que na tabela de XG era 13º e terminou o campeonato em 4º, né? Doideira. Não vou mentir pra vocês, eu sei pouco aí da força do elenco do Sunderland, do Leeds e do Burnley, que estavam na segunda divisão na temporada passada, né? Mas eu também acho que eles vão passar muita dificuldade. Então o Leeds é um time que tá com o treinador que é o Farke, né? O Farke, ele já teve uma vez em que ele fez um trabalho brilhante no Norwich, aí ele sobe pra primeira divisão e apanha e é rebaixado de novo. Leeds acho que vai cair também. E também tô achando que vai... Cara, o Leeds, em minha defesa também, eles tiveram tempo pra cair. Só que da metade do campeonato pra frente, mais ou menos, o Farke deu um jeito na equipe, ficaram mais competitivos, conseguiram ganhar alguns jogos e deram uma escapada e até de boa, assim, né? Até que conseguiram escapar sem tanta dificuldade. Mas eles tiveram um período ali que eles estavam pra cair sim. Dá uma observada nas posições do Leeds durante a Premier League. Ó, eles chegaram a entrar na zona de rebaixamento ali, parecia que eles poderiam cair, né? Mas mérito pro Daniel Farke, que fez um grande trabalho. De base, nosso querido time do Burnley. O Burnley, acho que ele vai ficar atrás do Leeds, né? Acertei a minha primeira. O Burnley foi porque, sinceramente, foi talvez o time mais fácil de ser batido aí, né? Porque o Wolverhampton teve o primeiro turno ridículo, mas depois eles deram uma melhoradinha também. Agora o Burnley foi meio que aquela meia bomba o campeonato inteiro, praticamente, né? Mas eles contrataram, por exemplo, para ser o centroavante da equipe, o Broja. O Broja fez 3 gols nas últimas 3 temporadas. 1 gol por temporada. Né? Vai ser ele que vai ajudar o Burnley a ficar? Não sei. Mas... Cara, agora eu tô curioso. Quantos gols o Broja fez na temporada? Cara, inacreditável, cara. A média do cara era 1 gol por temporada nos últimos 3 anos. Aí nessa temporada ele fez o quê? 1 gol. Oh, inacreditável. Cara, na moral, tem vezes que a gente pensa assim, pô, não é possível que a galera nos clubes lá saiba menos do que a gente. Mas de vez em quando tu fica com essa impressão. Não é possível. Cara, quanto que eles pagaram pra contratar um cara que tinha esse desempenho, velho? Eles pagaram 23 milhões de euros, cara. Por um cara que tinha 3 gols em 3 anos, cara. Isso não existe, rapaziada. Isso não existe. E o cara foi lá e fez o que era a média dele. Meteu 1 gol. Tá? Aí, quem eu acho que vai ficar logo pra cima aqui, brigando pra não cair? O West Ham... Trabalho do Graham Potter, na última temporada ele acabou... Ó, o West Ham, assim, eu errei, né, porque eles foram rebaixados. Mas eu fui quase certo ali, porque eu falei que eles iam ficar acima da zona de rebaixamento e os caras foram primeiro na zona, né? Também acho que vai brigar pra não cair. Deixa eu ver aqui. Cara, o Wolverhampton do Vitor Pereira, né, é um time também que perdeu o Matheus Cunha, que talvez fosse o principal jogador da meiuca pra frente, creio eu, né? O Aït-Nouri também, lateral esquerdo, né? Foi pro City aí. Deixa eu ver aqui, ó. Trouxe o Arias, né? O Arias chegando agora. Não sei como é que vai ser o impacto dele na Premier League. 0, né? Já saiu.
que ele jogou no Mundial, se jogar aquilo na Premier League, ele vai torar, né? Veremos aí. Vamos ver, mas eu não boto muita fé, não. Acho que eles vão brigar pra não cair. Errei, né? Errei. Caíram em último, amigo. Foi realmente, a temporada deles foi horrorosa. Mas o Wolverhampton, acho que é o time que eu tenho mais certeza, assim, de que, pô, de repente, na real, que o elenco deles não era pra cair, assim. Eu acho que eles tinham um elenco pra se manter. Mas deu tudo errado, né? Deu tudo errado. Outro que eu também tô achando que tá marromeno, sim, né? É o Fulham. O Marco Silva já tá lá há um bom tempo, né? A parada é que o Marco Silva, ele é especialista em fazer um time ruim ser competitivo. E o cara gosta de terminar no meio da tabela, né? E ele conseguiu mais uma vez. Cara, o Fulham terminou em 11º, né? É uma campanha muito boa pro clube que eles são, obviamente, né? Então tá de parabéns o camarada. Eu teria, sim, pavor dele assumir o meu clube, né, o Totão na massa, se ele fosse treinar lá. Mas pra um clube como o Fulham, pô, tá funcionando e não é pouco não. Eu acho que o Fulham vai brigar pra não cair ali um pouquinho assim, né? Talvez não com tanto risco, mas vai ficar ali entre 13º e 17º, tá? Aqui começa a complicar também. Eu vou apostar, né, infelizmente, que o Brentford vai passar por um período complicado também. Eles perderam o Thomas Frank depois de muito tempo. Quem assumiu no lugar do Thomas Frank é um cara que trabalhava com o Thomas Frank. Então, a princípio, pode haver ali uma continuidade do trabalho, mas eles também perderam muitos jogadores importantes, né? O Mbeumo saiu fora, foi pro Manchester United, o Norgard foi pro Arsenal, eles perderam o Ben Mee, que não vinha jogando tanto, mas era uma liderança dentro do elenco, perderam o próprio Thomas Frank, mas vieram uns caras interessantes. Cara, eu vou te falar uma parada, velho. O Brentford, ele melhorou com a saída do Thomas Frank, né? O Brentford terminou em 9º na Premier League, e teve momentos aqui que eles, acho que eles estiveram em 6º, 5º, né? Teve um momentinho aqui que eles subiram pra 5º lugar, né? E depois ficaram ali em 7º, no finalzinho caíram um pouquinho e terminaram em 9º. Ou seja, igualada com essa campanha de 2022-23, a melhor campanha deles na PL, né? Então os caras estão de parabéns aí, não caíram, muito pelo contrário. Geralmente, eu costumo acreditar que quando um técnico de longo prazo sai, aquele time pode ter dificuldades. Não foi o caso, cara. A escolha do Keith Andrews lá, mesmo o cara sendo inexperiente, deu muito certo, né? Aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas um clube que eu não boto muita fé, que acho que vai ficar mais pra baixo na tabela também, é o nosso querido time do Everton. O Everton, cara, contra todos os prognósticos, eles brigaram pra não cair várias vezes nos últimos anos, né? E dessa vez o David Moyes voltou e deu uma estabilizada nos caras. Os caras viraram um time competitivo, né? Um time difícil de ser batido aí. Apesar de que também não foi uma campanha brilhante, mas ficaram ali na meiuca da tabela, né? Terminaram em que posição aqui? O Everton foi o 13º. Não teve risco de cair em nenhum momento, né? Basicamente. Mas assim, minha defesa foi uma cravada, né? 13º lugar aqui eu coloquei e eles ficaram em 13º. Tranquilo, chegamos na 12ª posição, que tem até nome, né? Essa 12ª posição, ela se chama Crystal Palace, né? Esse tempo aí passou, né? O Crystal Palace agora tá melhorzinho, se bem que eles não foram muito bem na tabela. Eles ficaram em 15º. Nossa, cara, o Crystal Palace, eles tiveram muita crise nessa temporada, né? Com o Glasner aí, já tava assim pronto pra sair, já faz uns 6 meses. Foi bem aqui, ó, na metade da temporada que a crise começou. Eles caíram da 4ª posição lá pra 13ª, cara. E ficaram ali depois, né? Se eles tivessem esse desempenho da segunda metade da temporada, durante a temporada inteira, eles eram rebaixados. Provavelmente, né? O Crystal Palace, na real, eles estão muito bem, né? Acho que eu vou botar um pouquinho mais pra cima. Já começou a ficar difícil, cara. Os times que sobraram aqui, todos eles têm alguma coisa positiva no mínimo, né? No trabalho de cada um. Vou dizer que vai ser o Nottingham Forest. Beleza? É meio contraditório com a temporada passada onde eles foram muito bem, mas eu acho que na última temporada... Cara, mas assim, era contraditório sim, porque eles tinham ido muito bem na temporada anterior, mas nessa aqui eles foram muito mal, né? Assim, eles brigaram pra não cair durante um bom período, só nessa reta final que eles deram uma escapada e deixaram o Tottenham e o West Ham lá se matando pra ver quem não caía. Mas eles terminaram em 16º. Né, muito decepcionante aí, considerando que na temporada anterior eles tinham sido 7º, acho, né? E em 11º, então, agora acho que eu tenho que colocar o Palace, velho. Acho que eu vou ter que colocar o Palace. O Palace geralmente Voltei a falar do Palace. É 10º. Eu já tinha falado do Palace antes, né? Mas eles terminaram em 15º, tá tudo errado já. Tá muito bom. E devem perder o Eze, porque parece que o Tottenham e o Arsenal, ali, ambos querem o Eberich Eze, né? Que é o principal jogador da equipe, o meia criativo, extremamente talentoso. Então, vamos ver como é que vai acontecer. O Eze não só estava fechado com o Tottenham, como de última hora foi pro Arsenal, ainda enfrentando o Tottenham, meteu 3 gols e foi campeão da Premier League. E o Glasner, técnico dele no Crystal Palace, ainda falou assim, ainda bem que ele acertou o time pra qual ele foi,
Ele poderia ter escolhido outro time, seria um erro. Eu estou gravando esse vídeo aqui umas 2 semanas e um pouquinho antes do fechamento da janela de transferências. Então pode ser que alguns grandes jogadores ainda se movam aqui e mudem um pouco o equilíbrio de forças, né? Em 10º lugar, eu vou colocar o nosso querido time do Brighton, do Fabian Hürzeler, né? Hürzeler, cara, vou saber como é que fala o nome do cara em alemão. O Brighton joga um estilo de jogo com ele que eu acho bem bacana, bem interessante, ele é um bom treinador. Cara, o que aconteceu foi que o Brighton foi bastante bem, né? Eles terminaram em 8º aqui e em certo momento eles estavam mais pra cima ainda. Então eles conseguiram um desempenho bem acima do que eles mesmos esperavam. Tanto é que o Brighton tinha classificado para uma competição europeia pela primeira vez em 122 anos de história. 3 anos atrás, né? E agora conseguiu novamente classificar indo pra Conference League. Em cima do Brighton, eu vou colocar 2 times que morreram, entre aspas, abraçados na última temporada. E eu acho... Cara, eu vou ter que mover minha câmera aqui pra baixo assim, ó. Aí vocês me perdoam pela bagunça no layout, tá? Mas só pra gente poder ver a parte de cima ali. Que nessa temporada aqui eu tô com a impressão que talvez não seja tão diferente. Beleza? Eu vou prever uma finalização em 10º lugar pro Tottenham nessa temporada. O logo do Tottenham fica ruim aqui, não dá pra ver, mano. Mas tem um galão em cima da bola ali, vocês estão vendo, né? Cara, o Tottenham, ele tá com um técnico que me passa bastante confiança. Parece ser um cara que consegue fazer um pouco de milagre. Eu tava iludido com o Thomas Frank. Cara, o Thomas Frank é horripilante. Que técnico horrível, cara. Que técnico horrível. E mostrou ser muito competitivo contra o PSG, tá? Então pode ser que seja um time encardido de enfrentar, um time que consiga arrancar resultados até contra os times mais fortes. Vamos ver como é que vai ser. Mas também acho que não é um time que empolga para um campeonato de 38 rodadas. A gente ter certeza que a gente vai entrar em campo e ganhar dos Brighton, dos Everton, dos Burnley da vida. Não tenho certeza. É um time que neste momento em que eu tô gravando esse vídeo, falta criatividade de forma absoluta do meio pra frente. Um ataque... Spoiler, continuou faltando a temporada inteira. Que tem muita pouca qualidade de passe, de enfiada, de cruzamento e de criatividade, visão de jogo. Então eu não sei como é que esse time vai se sair. Eu tenho a impressão que pode ser um time um pouco chato de enfrentar, mas que não passa confiança. Acho que vai ficar em 10º, mais ou menos. Eu acho que a briga... Cara, 9º lugar pro Tottenham. Eu tava pessimista, considerando que 9º lugar pro Tottenham ainda seria ruim, assim, na visão geral das coisas. Mas tava muito otimista considerando o que aconteceu. O Tottenham quase foi rebaixado, cara. 9º lugar seria um sonho, A briga do Tottenham vai ser entre 10º, 8º, por aí, realisticamente. E acima do Tottenham, vou botar... Realisticamente é muito bom, né? Cara, eu acertei pouquíssimo até o momento, nossa senhora. O Manchester United, que ficou abraçadinho com o Tottenham na temporada passada inteira. Acho que essa pode não ser tão diferente. O Ruben Amorim tem, como dizem aí, né, que dá cavalo de pau num navio cargueiro. Cara, em minha defesa, o trabalho do Ruben Amorim tava horroroso, tá? Ele começou a PL lá pra baixo, né? Bem complicado aqui, depois subiu ali pra 6ª, 7ª colocação, mas daí foi demitido aqui assim, né? Na partida contra o Burnley já tava o Fletcher de interino. E aí veio o Carrick. Cara, quem é que poderia imaginar que o Carrick ia chegar e pegar o mesmo time que o Ruben Amorim vinha sofrendo há 2 temporadas e transformar numa máquina, pô? O Manchester United, pra quem não viu, eles foram o melhor time da segunda parte da Premier League. Se pegar só o segundo turno, o United era campeão. Então o desempenho dos caras foi absurdo, pô. Com o mesmo time de antes. Isso é um mérito absurdo do Carrick. Acho que ninguém poderia imaginar. Acho que nem o torcedor mais fanático do United imaginava que o Carrick ia chegar como um interino e ter um desempenho desse. Daí eles terminaram em 3º e é uma das grandes histórias da PL. Eu tava imaginando que eles fossem sofrer um pouquinho mais. Como tava aqui com o Ruben Amorim, né? Aqui em 6º, 7º, 8º, eu tava pensando que ia ser isso aqui. Ele tentou, né? Contratou 3 caras de 75 milhões cada um. Embelmou, Matheus Cunha e o Sesco, né? Vão fazer um novo trio de ataque. Vai dar certo? Eu não sei. Cara, deu certo. Não foi um certo, assim, né, absoluto. Não foi Luiz Dias, Kane e Olise, né? Mas foi um bom trio. 8º, eu colocarei o nosso querido time do Bournemouth, né? Treinado pelo Iraola. O Iraola era o técnico que eu queria no Tottenham antes de fecharem com o Thomas Frank. Agora eu tô plenamente satisfeito com o Frank, né? Não! Mas o Iraola é um cara corajoso, que faz o Bournemouth jogar um estilo de jogo ali que consegue resultados contra grandes equipes, fez uma ótima temporada na temporada passada. O que me deixa com o pé atrás? Eles perderam 3 jogadores fundamentais, né? O Zabarni foi pro PSG, zagueiro titular. O Hausen foi pro Real Madrid e vai ser titular do Real Madrid, né? E o Kerkez foi pro Liverpool.
Então tu pensa, 3 jogadores que foram jogar nos times mais top. Times que podem literalmente ganhar Champions com esses caras de titular. Então não foi uma brincadeira, né? O Bournemouth perdeu 3 jogadores excelentes mesmo. Cara, o Bournemouth eu quase cravei, né? Eles terminaram em 6º no final das contas, que é uma campanha absurda, pô. É perfeito, os caras estão comemorando a vaga na Europa League aí como se fosse um feito de outro planeta. Vale lembrar que o Bournemouth antes do Ed Howe lá tava na 4ª divisão, cara. Ele trouxe os caras pra Premier League, aí ele saiu e o clube continuou melhorando depois que chegou o Iraola. Né? Então, o trabalho que eles fazem de gestão lá no Bournemouth é um bagulho absurdo, pô. É muito bom. O Bournemouth classificou para uma competição europeia pela primeira vez na história do clube. Na história. Eu achei que ia ser 7º e ficaram em 6º. Foram muito bem. Em 6º lugar, aí... eu vou colocar o Newcastle, né? O Newcastle, ele tá com alguns problemas aí. A torcida tava meio triste que eles não estavam contratando ninguém. E teve esse problema com o Isaac, cara. Quer dizer, contrataram o Elanga, né? Teve esse problema com o Isaac, que, pô, foi um dos melhores jogadores da última Premier League, meteu gol a rodo, teve momentos em que o cara tava assim, parecia endiabrado, e brigou com o clube, não quer mais jogar lá, não foi treinar, tá um clima meio pesado. E eu vi essa tabela aqui, cara, essa tabela aqui é muito incrível, cara. Ela é uma pesquisa feita com os torcedores dos clubes pra saber quem tá otimista e quem tá pessimista com o seu clube na temporada. Os mais otimistas de todos são o Chelsea, 98%. Eles tinham ganhado o Super Mundial de Clubes. Estavam otimistas pra caramba, velho. 100% dos torcedores estão otimistas de que a temporada vai ser massa, sacou? Liverpool depois, vocês podem ver aqui, né? Em último na tabela, os mais pessimistas de toda a Premier League são justamente os torcedores do Newcastle. 81% estão pessimistas aí, tá? Eles estavam certos, né? Vamos combinar, o Newcastle fez uma temporada muito decepcionante aí. O trabalho do Ed Howe, que antes era assim, exaltado, começou a ser muito questionado, né? E no final das contas, a gente tem uma tabela aqui em que o Newcastle terminou em 12º, indigno para a quantidade de dinheiro que eles têm aí, né? Depois disso, vou botar, começa a ficar um pouquinho mais óbvio, entre aspas, vou botar o Aston Villa em 5º. O Aston Villa contratou praticamente ninguém também, só que... Quase, Aston Villa em 4º, né? Ficou na frente do Liverpool ainda, mas quem poderia imaginar que o Liverpool teria uma queda tão grande assim? Não, e no começo do campeonato, vocês lembram que o Aston Villa chegou a parecer que poderia brigar pelo título, né? Depois deu uma desacelerada, mas teve um momento ali que os caras estavam imparáveis, pô. Que eu confio muito no Emery, né? Já tem um trabalho um pouquinho de longo prazo, já mostrou que ele é capaz de fazer esse Aston Villa ser extremamente competitivo. Em 4º lugar, acho que o Chelsea na massa mostrou um futebol muito interessante no Mundial de Clubes, patrolou o PSG, campeão, tá de parabéns. Ainda assim, isso mudou bastante a visão do que foi o restante da temporada, em que os torcedores, apesar da vitória na Conference, não estavam tão satisfeitos assim com o Maresca, né? Isso mudou agora um pouco, porém para a próxima temporada as cobranças vão ser muito mais fortes, creio eu. Cara, acontece que é o seguinte, né? O Chelsea não tava mal, cara. Não tava mal. Beleza que não era uma temporada dos sonhos, mas o Maresca tava aqui na 4ª colocação, mais ou menos, né? Ele foi demitido aqui na metade do campeonato, ó. Depois que ele sai, o time desanda completamente. Vem o Rosenio lá, que tem até um momento interessante no começo, depois cai, né? E os caras terminam o campeonato com interino. E terminam na 10ª posição o Chelsea, velho. Com tudo que eles investiram, depois de terem ganhado o Mundial de Clubes, metendo 3-0 no PSG na final. É uma das temporadas mais decepcionantes de todas e os caras estavam muito otimistas, né? A gente viu ali, lamentável. O time do Chelsea obviamente não é de se jogar fora, só que a gente vê o que aconteceu no Mundial, mas ainda assim acho que tá longe de estar pronto como o Arsenal, o Liverpool e o Manchester City, beleza? Em 3º lugar, vou colocar o time do Arsenal. Pode parecer meio doideira, porque eles vêm sendo os vice-campeões aí, sempre sendo o time que batalha para ser campeão junto com o primeiro colocado. E eles estão com o Gyökeres agora. O Gyökeres pode fazer uma diferença brutal. O cara é muito bom jogador. Desde que ele foi bom, mas não foi tão bom assim quanto a gente imaginava, né? Ele começou no Sporting lá, eu venho acompanhando a carreira dele muito de perto e eu tenho convicção de que ele vai sair muito bem. Não acho que bem assim de quebrar recordes como foi o Haaland quando chegou na Premier League, mas ele certamente vai fazer uma diferença muito positiva. Acho que ele pode garantir 7, 9, 10 pontos a mais pro Arsenal na temporada só de ter um centroavante de elite lá na frente, tá? É isso que eu confio. Porém, eu confio ainda mais no nosso querido Pep Guardiola. O Pep Guardiola na última temporada teve um trabalho que foi o pior da sua carreira. Ele identificou os problemas e começou a mudar já no meio da temporada, contratou uma pá de jogadores. O City perdeu o Kevin De Bruyne, mas trouxe caras do quilate do Cherki,
que tá se tornando devagarinho um monstro, né, ambidestro, com uma criatividade impressionante, mas eu confio no Pep Guardiola pra conseguir retomar esse time. No Mundial de Clubes eles fizeram um bom trabalho até serem eliminados pro Al Hilal, e eu acho que eles vão conseguir ter um desempenho bem melhor do que na última temporada. Foi bem melhor que na última temporada, me parece, né? Agora, o fato é que o City do Guardiola inverteu o papel com o Arsenal, porque foi dessa vez o City do Guardiola que amarelou, né? Porque os caras chegaram a ganhar o jogo do confronto direto contra o Arsenal, dependiam só de si para serem campeões e tropeçaram e deixaram o Arsenal levar. Então, de certa maneira, eu tava assim correto de estar confiante no City, mas a gente teve um fator mental ali do Arsenal nessa temporada que a gente não poderia esperar, quer dizer, poderia esperar talvez, né? Mas que foi diferente das outras, que nas outras os caras tiveram um momento que eles derreteram. Nessa teve um momento ali de oscilação em abril, que parecia que eles iam amarelar, que eles iam jogar a temporada no lixo, mas eles conseguiram se reerguer, se fortalecer na reta final ali e ganhar o campeonato, né? Enquanto o City ficou chupando o dedo aí. Mas assim, eu chutei o City em segundo ainda, e acertei no final das contas, né? E pra ser campeão, eu vou falar que o time do Liverpool simplesmente porque eles foram campeões na última temporada, eles não mudaram o time pra pior, muito pelo contrário, fizeram contratações excelentes, o Kerkez na lateral esquerda, o Frimpong na direita, e principalmente o Wirtz pra meiuca, ele é um craquinho da bola, craquinho. Vamos ver se vai... Cara, as contratações do Liverpool foram muito boas. Acontece que elas não deram certo, né? Mas o cara chegar e falar hoje, encher a boca pra falar que o Wirtz não foi uma boa contratação é doideira. Porque ele é muito bom jogador, ele é excelente. A temporada dele foi meio difícil, né? Ele teve um começo muito ruim, depois ele foi melhorando, teve bons momentos. O Isak, aquela coisa, né? Também não conseguiu jogar muito bem, depois lesionou, ficou fora da temporada por um grande período aí. O Frimpong, por própria opção do técnico, acabou não jogando tanto quanto se imaginava, também teve lesão, creio eu, né? Mas assim, acho que faria sentido tu ser naquela época otimista em relação ao Liverpool, porque eles tinham ganhado a Premier League com um bom trabalho na maior parte da campanha, né? E depois os caras fizeram uma janela de peso. Eu acho que a diretoria do Liverpool pensou, cara, vamos construir em cima desse trabalho do slot, vamos fortalecer esse time pra não só ganhar a Premier League de novo, como ganhar a Champions. Mas tudo desandou, né? As contratações que eles fizeram não deram certo. O Salah, que foi o principal jogador do título da temporada anterior, teve uma queda de nível brutal. E é até difícil de explicar, porque, cara, ele foi, na última Premier League, sem ser essa, né? Cara, um cara que não parava de fazer gol, cara. Toda rodada ele decidia, toda rodada. Era absurdo. Daí chega nessa e ele joga como jogador comum, acaba brigando com o técnico, vai pro banco. É um negócio muito inesperado, cara. Muito inesperado. E de certa maneira, às vezes é um pouco de ingenuidade tu simplesmente acreditar que o que aconteceu no passado vai acontecer de novo. Aqui eu cometi esse erro achando que o Liverpool ia ser campeão e também com os 3 rebaixados, que eu coloquei os 3 que vieram da segundona, né? Assim como tinha sido na temporada anterior. Mas não foi o caso, né? A queda do Liverpool também é um caso a ser explicado aí, porque o trabalho do Arne Slot foi derretendo e azedou, né? Ficou uma coisa feia, a torcida não gosta mais dele, quer que ele vá embora pra ontem. Uma coisa que eu não queria ter que falar, mas é obrigado, é que tem o fator Diogo Jota, que é uma coisa muito complicada, é um peso psicológico muito grande nos jogadores. A gente não pode negar o fato de que esportivamente, pra qualquer pessoa é difícil lidar com o luto, mas pra um atleta, cara, que vivia todos os dias com aquele camarada, que muitos tinham eles ali como um grande amigo, um primo, um irmão, uma referência, né, de alegria, de amizade, e pode ter um fator emocional. Eu espero que não. Eu espero que o elenco do Liverpool... É bem possível que tenha tido impacto, né, cara? É até difícil falar sobre isso, porque a gente não tá lá dentro. E os jogadores, creio também que não vão ficar falando sobre isso tão abertamente. Mas imagino que não deve ser uma situação fácil, né, para o pessoal que tá lá dentro. É que o Salah não vai conseguir repetir o desempenho da última temporada. Porque na última temporada ele... Cara, a temporada do Salah na Premier League... Meio que dá pra prever isso, porque a temporada dele foi muito acima. Muito, muito acima. Então, ele manter aquele nível lá seria muito complicado, né? Porque o Salah, com todo respeito, é ótimo jogador, mas ele não é o Messi. Então, de certa maneira, dava pra prever uma queda no desempenho. A gente só não esperava que ia ser uma queda tão brutal. Eu achei que ia ser uma queda, mas que ele ainda ia meter, sei lá, 15 gols na Premier League. Mas é o seguinte, vocês riram de mim, hein? Agora eu vou rir de vocês, tá? Vamos nos comentários ver o que vocês estavam falando na época. O primeiro tá falando que Ezika e o Sunderland seria campeão da Premier League. Bournemouth em 7º é loucura. Risos, risos, risos. Perderam a linha defensiva toda. 200 pessoas concordaram com o Lucas aqui, ó. É loucura, rapaziada. Eu também acho que é loucura o Bournemouth em 7º, porque eles ficaram em 6º, beleza? Galera zoando o Arsenal aqui, né? Com certeza... O pessoal não tava muito
muito confiante que o Arsenal seria campeão. Eu quero ver o Beat reagir a esse vídeo. É nóis. Ó, mais um, ó. Eu acho que o United vai brigar por competições europeias. Brigou e foi pra Champions, né? E o Bournemouth meio de tabela ou brigar pra não cair. Rapaziada, tava achando que o Bournemouth ia se desmanchar por completo mesmo. Bournemouth em sétimo é insanidade. Insanidade. Concordo. É insano. Porque ficou em sexto. Ó, esse aqui viu no futuro, hein? O Luiz Henrique, o Liverpool já ficou manjado. Duvido muito superar a temporada passada. O Mike Leite, o Burnley teve a melhor defesa da segundona. Talvez isso seja importante na PL. Cara, a diferença da primeira pra segunda é tão grande que eu diria que tudo que tu faz na segundona praticamente tu pode ignorar no momento que tu sobe. Né? A gente cansou de ver time que foi, pô, campeão da segunda divisão, chegou na PL, tomou taca e ficou em último. Né? Então isso aí acontece, o nível é muito diferente, é muito diferente. Bournemouth acima do Brighton é loucura, pô, loucura. Esse aqui foi o chute que a galera mais achou que eu tinha errado, o do Bournemouth, né, com certeza. Ó, minha previsão, Liverpool em primeiro, mais um botou o Liverpool campeão e 73 pessoas deram like. Galera confiando no Liverpool campeão. Viajou demais, bitch, o Bournemouth provavelmente vai cair. Cara, que viagem, né, rapaziada? Que viagem. Gente, o Pedro bebeu qual cachaça? Mano, o Bournemouth desmontou a zaga inteira e ele tá acima do Forest e do Palace. E a gente encerra com o mais iludido torcedor da história da humanidade, nosso querido Jefferson Pires. Muito obrigado pelo comentário, ele deixou. Rubem Amorim trará o título para o Manchester United. Ah, se ele soubesse. Bom, eu vou me colocar na frente do Pedro Antigo aqui, né, pra gente passar a régua então, o que eu acertei, ó. Eu não vou considerar o acerto, assim, individual de cada posição específica, porque daí seria praticamente impossível. Eu vou considerar se eu acertei a categoria que tá ali na tier list, beleza? Então vamos lá, campeão não, né? Na Champions League, eu consegui acertar o Manchester City apenas. De quinto a sétimo, eu acertei só o Bournemouth. De oitavo a 12º, eu acertei apenas o Brighton, né? De 13º a 17º, eu acertei só o Everton. E nos rebaixados, eu acertei só o Burnley. É pouco acerto, mas assim, acho que em geral, muitos times ali que ficaram 2, 3 posições pra cima ou pra baixo, é difícil o cara prever com tanta precisão, né? Mas eu diria que os meus maiores erros foram com os principais times, né? Liverpool, eu achei que ia ser campeão, terminar em quinto. O Arsenal, achei em terceiro, foram campeões. O Chelsea decepcionou demais, né? O Newcastle decepcionou demais. O Tottenham decepcionou demais. E o Manchester United foi muito acima do esperado. Então esses aí realmente tava difícil, amigo. E o mais chocante não é nem isso. O mais chocante é que já faz um ano. Onde é que esse ano foi, cara? Passou assim, ó. Passou assim. Rapaziada, muito obrigado por acompanharem o canal, acompanharem aqui minhas previsões. E depois a gente vendo as previsões de novo. E na próxima temporada a gente faz igual. Tranquilo, sem problema nenhum, é sempre divertido. Valeu demais.